Estamos aqui no templo da Igreja Brasil para Cristo, nesta quinta-feira à noite. Com muita alegria nós chegamos aqui para fazermos mais uma live. Nós estamos diretamente do templo, aqui na Avenida Ipiranga 1364, o qual, pela misericórdia de Deus e este tempo, nós estamos pastoreando esta igreja, uma igreja bonita, uma igreja linda, que Deus tem nos dado o privilégio de pastorear por este tempo. Dizendo para todos vocês que é um prazer sempre entrar no ar, e eu já estou aqui com uma equipe que está sempre comigo, tal Darwin, a minha esposa, sempre estão aqui, a gente, na medida do possível e do nosso tempo, nós vamos estar mandando um abraço àquelas pessoas que quiserem interagir conosco. Você pode aí também compartilhar para que mais pessoas acompanhem e estejam conosco nessa noite. Nós vamos também estar orando, nós vamos pensar uma palavra com vocês nessa noite e depois nós vamos estar orando. Dizendo que nós vamos ter a Santa Ceia presencial aqui na Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Santo Ângelo, pela parte da manhã, com os cuidados devidos e com as pessoas com quem o decreto governamental diz que nós podemos estar no templo. Mas a gente não vai abrir mão da Santa Ceia presencial, porque nós achamos que é uma grande necessidade da igreja estar reunida, mesmo com um número, quem sabe, um pouco menor, dois cultos, a gente está pensando nisso, mas é muito importante que a igreja esteja reunida e a igreja venha orar a Deus, venha buscar a Deus, porque também entendemos que tem certas coisas que são decididas diante de Deus, e quem pode decidir é a igreja. Quando ninguém tem a direção, quando ninguém pode fazer absolutamente nada, quando todas as pessoas perdem o controle das coisas, Deus não perde o controle de absolutamente nada, Ele tem o controle de tudo. Quero dizer que é um tempo um tanto difícil, complicado, mas também que o Senhor prometeu na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero já agradecer a presença daqueles que estão aí ligados com a gente. Você vai dando um alô, na medida do possível, como eu falei, a gente vai estar mandando um alô para você, interagindo com vocês nessa noite, que é muito bom, muito legal. Eu gosto muito de interagir com vocês, mandar um abraço para vocês. Os pedidos de oração, nós damos uma atenção especial e acredito que Deus tem feito coisas extraordinárias aqui nas nossas lives. Eu quero neste momento também dizer um aviso aqui para a cidade, que na sexta-feira, que é amanhã, amanhã é um dia separado aqui na igreja, o qual nós separamos 12 horas útil do dia. Começamos às 6 horas até às 6 da tarde, o templo se abre, e em turnos nós sempre temos 12 horas de oração. Então, a gente está clamando a Deus, buscando a Deus, isso é uma coisa que a gente sempre faz, é um hábito da igreja de Santo Ângelo, estar orando sempre nas sextas-feiras. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, nós glorificamos, adoramos e engrandecemos o grande Deus do céu neste momento. E em nome do Teu Filho, em nome daquele que está sentado à direita de Deus, nós estamos aqui para adorar, para glorificar e para compartilhar a Tua palavra nesta noite com aquelas pessoas que estão ligadas com a gente ou aquelas pessoas que ainda vão estar, Senhor, olhando o vídeo, que essas pessoas sejam alcançadas e que a Tua palavra venha tocar-lhes o coração. Deus, sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, ela sempre faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Então, Senhor, nos ajuda e nós não abrimos mão da presença do Espírito Santo nestes momentos que nós estamos aqui neste culto online. Em nome de Jesus e sempre. Amém. Tá bom, gente, eu gostaria neste momento de ler um texto da palavra com vocês. Nós temos um texto em Marcos capítulo 8, versículo 38, que nós escolhemos para esta noite, para falar com todos vocês, que diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier da glória de seu Pai e com os seus santos anjos. Este texto ele é muito
ele é muito direto, é um texto aparentemente até meio duro, né? Nós que muitas vezes falamos que Deus é amor, que Deus é amor realmente, mas também Deus é justo, Deus é justiça. E uma coisa que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você que está me ouvindo nesta noite, isso cabe a nós. Eu tomar uma decisão de se envergonhar ou não da palavra e de Jesus. E eu coloquei, pensando neste texto, eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente sempre dá, ou sempre procura dar. Eu coloquei o tema desta mensagem, desta reflexão que eu quero falar com todos vocês nesta noite, coloquei o tema dessa reflexão, desculpa. Tá certo. Desculpa, o que significa desculpa? Desculpa é o ato de se desculpar, mas uma coisa bem interessante, também é motivo para destruir a culpa. Tá certo? Então, desculpa é ato de se desculpar, mas também um motivo para destruir a culpa. E todos nós já demos desculpas. Todos. Inclusive eu, muitas e muitas vezes. Então, ou melhor, eu poderia dizer uma coisa para vocês, para a gente começar a conversar nessa noite aqui sobre a palavra. Todos nós inventamos desculpas. Eu estou aqui muito tranquilo, conversando bem tranquilo com vocês, para que a gente venha entender esta reflexão desta noite. E você já começou a entender, né? Sobre desculpa, é um ato de se desculpar ou um ato de um motivo para destruir a culpa. Eu estava dizendo, eu continuo dizendo que todos nós já demos desculpas, tá certo? Ou melhor, eu estava continuo falando com vocês, já inventamos desculpas. Nós já inventamos desculpa. Nós já inventamos uns motivos para destruir a culpa. E uma das coisas bem interessantes que eu estava pensando, hoje eu acredito que se você não deu, você sabe de alguém que já deu essa desculpa. O culpado, você chega atrasado no teu serviço, quem é que é o culpado? O culpado, alguém é o culpado, menos eu, né? Menos ou você. O culpado é o relógio. A gente diz não, foi o relógio que não despertou. Quer dizer, a pessoa inventa um motivo para destruir a culpa. Na realidade, daqui a pouco você nem relógio tinha botado despertado, se dormiu demais. E daí a gente inventa uma desculpa. A pessoa inventa uma desculpa para cobrir aquela culpa, ele terceiriza, certo? Terceiriza a responsabilidade para o relógio. E dizer para você que todos nós sabemos que o relógio que eu tenho aqui, ele é controlado por quem? Por mim. Tá certo? Ele é controlado por mim, eu controlo o relógio não me controla. Então a gente inventa um motivo para destruir uma culpa que eu dormi demais, me atrasei, acabei não chegando no trabalho. Então eu invento uma desculpa, eu invento. E na realidade, entre parênteses, aqui é mentira, tá certo? Então, outra coisa, quando eu vou trazer pelo meio evangélico, eu estava pensando uma coisa nesta noite. Quando nós não nos enquadramos mais no salmo, aquele salmo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou falando aqui nesta noite com vocês para que a gente entenda a palavra, para que a gente compreenda a palavra. Já temos pessoas aqui que estão ligadas conosco, e eu quero mandar um abraço a todos vocês, tá certo? A irmã Docelina Martins, um abração, irmã Docelina, obrigado pela audiência aí, por estar ligada com a gente. Também o Mário Rodrigues, e pede oração, Maria Rodrigues pede oração porque está com muita dor de cabeça, e nós vamos orar também no nome do Senhor Jesus. E também a pressão está alta da irmã Maria Rodrigues. Também a irmã Oldina Silveira, e ela pede oração também, irmã Ondina, nossa irmã querida. Também o Manuelito Castanho, ali da cidade de Tupanciretã. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço a audiência e eu agradeço por você estar nos acompanhando nesta noite, nessa live. Eu estava dizendo o seguinte, volta um pouquinho para trás aqui, enquanto o Darwin e minha esposa vão anotando algumas coisas, respondendo algumas coisas, e algumas pessoas eles me passam aqui para me mandar um alô nesta noite para vocês.
Então, eu estava falando que eu trazendo isso para a igreja, às vezes, a pessoa ela não se enquadra mais no salmo que eu estava falando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí se inventa desculpa. Inventa que está cansado, está com dor de cabeça, tá certo? Mas é só passar a hora do culto, a pessoa está novinha em folha. Tá certo? Então ela inventou uma desculpa para cobrir a culpa. Tá certo? Então isto para destruir a desculpa. Então eu estou falando algumas coisas nesta noite com vocês, coisas simples, mas coisas que nós conhecemos este tipo de coisa. Não é coisas que nós não conhecemos, são coisas que a gente conhece e conhece muito bem. Tá certo? Então, você tem mais aí? Eu posso ler já agora? Tem mais algumas pessoas que estão nos acompanhando nesta noite. O Alexandro Nigolino, um abraço, esse é meu filho. Um abração, filho, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela tua companhia nesta noite. Também a Andréia Silveira, um abração, Andréia, filha da irmã Dina. O Valdeci Souza, nosso amigo, que sempre está conosco, ali da cidade de Bento Gonçalves. Também o meu sobrinho, o Marlon Nigolino Moraes, está ligado com a gente nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Então eu estava falando o seguinte, eu volto a falar, e é bom a gente conversar sobre isso. Eu estava falando que são coisas que a gente conhece, são coisas que a gente já fez, que a gente, se não fez, já viu alguém fazer, e que são invenções e até mentirosas, né? São mentiras, são desculpas, na realidade desculpas são mentiras que a gente inventa para destruir a culpa. Que eu estava falando, eu já falei para você, se alguém ligou agora, eu estava falando na questão do relógio, a gente chega atrasado no serviço, diz que o relógio não despertou, ou quando não se enquadra mais no Salmo 122, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pessoa já não se enquadra mais, não se alegra mais, não tem mais vontade, não tem mais desejo de estar indo na casa de Deus. Ela inventa uma coisa, ela inventa que está com dor de cabeça, está cansado, e assim por diante. E eu disse que depois que passou o momento do culto, a hora do culto, a pessoa está novinha em folha, ela está inteira e não tem absolutamente nada. Então eu estou conversando com vocês nesta noite, chamando a atenção de todos vocês, nesta noite, porque eu li o texto no começo deste culto, que o Senhor disse aquele que se envergonhar de mim. Estou falando de vergonha. Jesus disse aquela pessoa que se envergonhar de mim, tiver vergonha de Jesus e da sua palavra, diz ele que vai se envergonhar quando ele descer dos céus, entendeu? Então isto é muito sério. Às vezes a gente leva as coisas na brincadeira, a gente não tem seriedade, a gente não considera, e muitas vezes até no meio que a gente vive, a gente nem diz que serve a Deus. Eu já tive pessoas que vieram na igreja, pastor, não fala que eu estou aqui, deixa o carro uma quadra longe, certo? Tinha vergonha de estar ali, mas estava ali. Então tem coisas assim que a pessoa às vezes faz, achando natural e não é natural. É uma planta que a pessoa está plantando, porque da maneira que essa pessoa vai estar tratando as coisas espirituais, vai estar tratando a palavra de Deus, vai estar tratando este relacionamento com Deus, as coisas de Deus, também Deus vai tratar a pessoa na mesma altura. Não é que Deus vai castigar. Existe um texto bíblico que diz tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então eu estou conversando com vocês nesta noite, no nome do Senhor Jesus, alertando vocês, alertando aqueles que estão nos ouvindo, estão ligados com a gente, a seriedade que devemos dar, o que é sério. Jesus ele falou o seguinte, que ele vai se envergonhar, a gente sempre deve prestar atenção no que sai da boca de Jesus. Jesus não coloca a palavra a sério, Jesus não brinca de falar. O que ele fala vai ter uma repercussão e o que ele fala vai acontecer. Então, em Mateus 10:33 diz assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, é uma coisa aparentemente, é uma negação física, humana,
agora que vai ter uma repercussão espiritual, vai chegar diante de Deus e o Senhor vai dizer: eu não te conheço, porque um dia o Senhor ele tirou para o lado, à direita e à esquerda algumas pessoas num julgamento, e chegou alguém e disse: Senhor, eu fiz isto, eu fiz mais aquilo, eu fiz coisas extraordinárias no teu nome, eu fiz coisas extraordinárias, e o Senhor disse para ele: eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. A pessoa não era correta, a pessoa, quem sabe, negava a palavra de Deus, e o Senhor desconsiderou ele, não conheceu ele, negou também que conhecia ele. Então, chamo a atenção de vocês nessa noite. A pessoa, ela continua negando e acha que está tudo bem, está tudo certo e está tudo legal. E em Romanos capítulo 1, 16, Paulo diz uma coisa bem interessante: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele não tinha absolutamente nenhuma vergonha do evangelho de Jesus. Ele tinha orgulho, ele tinha prazer de servir a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, assuma este compromisso. E porque muitas pessoas, elas adiam a decisão em favor a Cristo, pensando que haverá uma ocasião melhor, uma ocasião mais favorável. Mas não existe. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que gosta, que compartilha, que nos acompanha nesta noite, não existe um tempo tão apropriado para receber o perdão de Deus como agora, como hoje, neste momento. Exatamente 7 ou 8 minutos para as 8 horas da noite, no dia 3 de dezembro de 2020. Não existe. Agora, este momento é um tempo favorável para se ouvir a palavra. Eu não brinco de pregar o evangelho, eu fui escolhido para isto, e para isto eu estou aqui, falando da palavra de Deus e dizendo para você: não dê desculpas e não deixe as coisas para outro dia. Tome uma decisão séria com Cristo, com Deus e com a sua palavra. Não se envergonhe mais, não deixe para depois. Tome uma decisão hoje, porque hoje é o dia favorável para isto. Embora a gente achando que vai deixar as coisas melhorar, as coisas se ajeitarem na minha vida, deixar minha vida financeira, eu vou arrumar algumas coisas. Quero dizer para você, a gente não vai, quem sabe, ter um tempo favorável no dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Muitas pessoas, eles têm ouvido a mensagem de Deus, mas elas não permitem que ela tenha influência sobre a sua vida. Então, pode ser que você até goste da palavra, você gosta da oração, você gosta da igreja, você gosta dessas coisas, mas por gostar, você não deixa que a palavra de Deus influencie na tua vida, influencie os teus procedimentos, não influencie no teu caráter, não influencie na tua vida espiritualmente. Às vezes a gente até gosta das coisas de Deus, a gente tem prazer em ouvir as coisas de Deus, mas não deixa, por favor, quero dizer para você, deixe que a palavra de Deus influencie a tua vida e a vida espiritual. Às vezes a pessoa não quer seguir Jesus e não tem jeito. Então eu quero dizer para você nesta noite: deixe que a palavra de Deus influencie a tua vida. É muito simples, é muito simples. Às vezes a pessoa pergunta: eu até quero seguir Jesus, estou ouvindo live, já tenho ouvido muitas e muitas, mas por onde eu começo? Por que eu começo? Por que lado? Como eu dou o pontapé inicial para começar a servir a Jesus? Eu vou falar uma coisa bem interessante aqui, um texto na Bíblia Sagrada, que é uma coisa muito simples, mas muito séria. Nós temos um texto, uma certa ocasião houve um episódio, e Paulo e Silas disseram para o carcereiro que estava cuidando na cadeia, era um agente penitenciário, como vamos falar nos dias de hoje. Daqui a pouco eles estavam cantando lá e Deus, com um terremoto, abriu a cadeia e o agente penitenciário se viu perdido.
E ele grita para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para que eu me salve, para que eu salve? Ele, quem sabe, ele estava pensando que as pessoas dos presos que tinham se soltado iam matar ele. E daí Paulo e Silas, eles tinham uma mensagem para ele. E a mensagem que eu quero dizer para você nesta noite, talvez você não saiba por onde começar: servir a Deus, um relacionamento com Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo foi lá, batizou o carcereiro e estendeu também. O pai de família veio, trouxe os homens de Deus para dentro da sua casa e acabaram, toda a família foi beneficiada com a bênção de se ter Jesus dentro do coração e dentro da sua casa. Então, às vezes a gente não sabe por onde começar. É só você crer e todos os pecados vão ser perdoados. Todos os pecados vão ser colocados de lado. Tem mais alguma pessoa aqui? Eu gostaria de mandar um abraço também. Nesta noite já continuo conversando com vocês, dizendo que Deus ainda continua com suas mãos estendidas para abençoar. Também está conosco o irmão Jair dos Santos. Um abração, irmão Jair, que Deus abençoe. Minha nora, Fernanda Silveira, a nora mais linda que tem na face da terra, porque é minha e única. E também a Vera Santos, um abração, Vera, Deus abençoe. Também o Cláudio Moraes, meu amigão, Vera e Cláudio, uma dupla muito legal, meus amigos de coração. Um abraço para vocês. E também ao nosso irmão aqui que eu não consegui decifrar. Andréia Silveira, tá bom. Deus abençoe, já tinha falado da irmã Andréia Silveira. Então, por todas essas pessoas que estão ligadas aqui com a gente, um abração. Eu estava falando o seguinte, que às vezes a pessoa ela quer Jesus na sua vida, mas ela não sabe onde começar, tá certo? Eu estou explicando aqui de uma maneira muito simples, porque Deus, ele não complica absolutamente nada. O homem complica, a religião complica, mas Deus não complica. Nós temos também o caso do ladrão da cruz. O ladrão era um pecador. Ele era uma pessoa que ele ia morrer pelos seus pecados, por merecimento, porque ele estava naquela situação, porque ele tinha roubado. E naquela época a lei era morte, e morte de cruz. Mas ele estava ali e ele teve a sorte, a bênção de estar junto com ele para ser crucificado, o Senhor Jesus. E daí ele entendendo aquele momento, entendendo que Jesus estava ali, ele, quem sabe por fé, ele disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então veja bem, é uma coisa muito simples. Daí o Senhor disse o seguinte: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não pegou o currículo dele, Jesus não colocou tudo que ele tinha feito na frente, Jesus não pediu absolutamente nada para ele. Jesus só disse: hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus era quem estava pagando, estava comprando. Ele estava ali na cruz, ele ia comprar as nossas vidas, ele ia pagar o preço, tá certo? Então, ele tem autoridade. E ele disse: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus tem poder para perdoar pecados, não importa o tamanho do pecado. Então, por isso que eu quero dizer para você, não dê mais desculpas. Não invente nada, por favor. Eu já estou falando para você nesta noite sobre desculpas. Não dê mais desculpa. Faça o que tiver que fazer na área espiritual. Meu amigo que está me ouvindo nesta noite, para com isso. Ouça o que o pastor está falando aqui. Leve as coisas de Deus a sério. Aqui nós temos uma linguagem no Rio Grande do Sul, porque às vezes a gente não leva, não deixa se influenciar pela palavra. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma coisa que a gente diz, um dito popular que diz: a gente vai empurrando com a barriga. Empurrar com a barriga, a gente vai levando, rolando, deixando as coisas de um dia para o outro. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite: não empurre com a barriga, não role, não dê desculpas para tomar uma decisão
com Deus, para voltar aos caminhos de Deus. Você, quem sabe, que quebrou a tua aliança com a igreja, com as coisas de Deus, hoje é um dia aprazível a isto, é um dia que o Espírito Santo está falando contigo. Pare de dar desculpa, porque eu saí da igreja, eu não estou mais lá por causa disso ou por causa daquilo. Não interessa, volte ao caminho do Senhor, volte às coisas de Deus, leve a sério as coisas de Deus. Para de brincar, porque o texto desta noite é muito sério. Se você se envergonhar de Cristo ou da palavra, Ele vai se envergonhar da gente diante de Deus, do Deus dos céus. Então este texto não é brincadeira, isso que Jesus está falando não é brincadeira. Eu gostaria neste momento, se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus, voltar aos caminhos do Senhor, que até agora, quem sabe, tenha dado desculpa, tenha inventado algumas coisas para cobrir a culpa, para destruir a culpa, tenha inventado muitas coisas. Eu quero dizer para você, joga tudo isto fora e grita para Jesus agora: Senhor, eu estou aqui, estou entregando a minha vida, estou voltando para Ti neste momento. Procure uma igreja e vá servir a Deus com seriedade. Então eu quero orar com todos vocês agora. E eu acredito que, quem sabe, você que está me ouvindo nesta noite, venha também restaurar a tua aliança com Deus, com as coisas de Deus. Eu gostaria de orar com todos vocês neste momento, dizendo para vocês que Deus com certeza vai estar estendendo a sua mão, vai estar abençoando você, porque o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que não tem barreira, nada para, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus que sabe todas as coisas, Ele conhece a tua história, Ele sabe exatamente o que você quer, o que você precisa. Eu vou estar orando por você. Primeiro vou estar orando pelas pessoas, numa oração rápida, simples, mas que vai ter validade diante de Deus. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor, você que quer se entregar para Jesus. Eu disse, tu não sabia por onde começar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E eu expliquei também do carcereiro, que foi pedido simples e uma resposta imediata. E eu quero dizer para você, se você tomar uma decisão, vai haver uma resposta imediata dos céus sobre a tua vida e vai ser reatada a tua aliança, renovada a tua aliança com Deus. Senhor, eu estou orando por pessoas nessa noite que estão ouvindo a tua palavra e quem sabe, Senhor, estavam com uma aliança cortada contigo. Eu estou orando para estas pessoas agora e que elas voltem aos caminhos do Senhor, e aquelas que estão te aceitando como Salvador agora, que elas recebam o perdão, o refrigério sobre as suas almas agora. E neste momento eu começo a orar por todas aquelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas físicos, de ordem física, meu Deus, e existem muitas pessoas com problemas físicos, desde a dor de cabeça, o câncer. Mas eu quero dizer neste momento que agora, no poderoso nome de Jesus, que o Senhor Deus tem poder sobre a dor de cabeça, mas também tem poder para curar o câncer, e eu me coloco contra este mal agora, que está localizado no organismo desta pessoa. Todo mal físico saia, mas também, Senhor, existem problemas espirituais, existem demônios que agem na vida das pessoas, existem também espíritos malignos e existem também doenças espirituais, e estas doenças espirituais, elas não são detectadas por nenhum tipo de laboratório, por nenhum tipo de exame, por nada eles são detectados, porque são espíritos, mas Jesus nos disse que nós teríamos poder sobre eles. Eles têm causado dano a esta casa, têm causado dano a esta família, têm causado dano a esta pessoa, têm oprimido esta pessoa está depressiva, angustiada, e agora no poderoso nome de Jesus eu repreendo todo este mal, porque o Senhor nos deu poder para isso. Ele disse que nós repreenderíamos
Todo demônio ele teria que sair, a enfermidade, a pessoa ficasse curada. Estou abençoando esta casa agora. Estou abençoando esta empresa, este homem que está viajando no seu caminhão, ou esta pessoa que está no automóvel, ou esta pessoa, meu Deus, que está também caminhando ou andando de bicicleta, é ciclista, está andando, está acompanhando, meu Deus, via internet, agora através do seu telefone. Eu abençoo ela, eu abençoo eles, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, gente, que Deus abençoe vocês, dizendo que nós temos cultos ainda um pouco, quem sabe, reduzido aqui, nos domingos, aqui na Avenida Ipiranga, 1364, na cidade de Santo Ângelo. Se você que mora na cidade gostaria de estar conosco no culto, sempre às 19 horas no domingo. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.